E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Pai, fala conosco nessa noite e traz a Tua palavra ao nosso coração, e que ela seja luz para os nossos caminhos, seja alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao longo desses domingos de dezembro, eu quero falar com vocês sobre o Natal. A gente fez isso o ano passado também, e todo ano a gente usa os domingos de dezembro para falar a respeito do Natal. E eu quero falar com vocês sobre o Deus que escolheu nascer menino. O Deus que escolheu nascer um menino. E quero falar a respeito disso em cima desse texto da anunciação ou do nascimento já de Jesus lá em Belém. José e Maria viviam em Nazaré da Galileia. A Galileia era uma tetrarquia, era um governo romano. Roma tinha dividido o território em várias tetrarquias, em cidades, em regiões. A Galileia era uma, a Judéia era outra. E como eles eram de Belém, eles tinham que sair da onde eles estavam, Maria e José, e tinham que se dirigir à sua terra natal para que eles fizessem o recenseamento. Isso não era uma coisa incomum, porque os imperadores romanos sempre queriam saber a quantas andavam os seus domínios, e como é que estava o reino, e as conquistas e tudo mais. Então assim foi o recenseamento, e eles tiveram que sair de Nazaré para a Judéia até Belém. E quando eles chegaram em Belém, José era da descendência de Davi. Então José tem uma ascendência no trono de Israel, e ele deve ter encontrado lá em Belém um monte de gente da família dele e tudo mais. Mas a questão é que ele está numa dessas casas. A casa não tinha muitos cômodos, era comum até que alguns animais habitassem. As casas eram muito diferentes das que nós temos hoje. A gente precisa entender que eles viviam numa dinâmica de campo, de plantação, de cultura, de animais e tudo mais. Mas a questão é que Jesus, naqueles dias de recenseamento, estoura a bolsa e Jesus nasce. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
O verbo de Deus, como diz João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. O Deus encarnado, nasce uma criança. Jesus poderia ter nascido gente grande, Jesus poderia ter nascido pronto. Eu não sei se você já pensou sobre isso ou não, mas você já refletiu a respeito de Adão? Adão nasceu grande ou pequeno? Grande. Quem falou? Você aprendeu na escola dominical ou não? Aprendeu. Aí ó, valeu de alguma coisa. Adão nasceu grande, o que nos traz uma seguinte reflexão: coitado do Adão, irmão, não teve infância. Adão não andou de carrinho de rolemã, Adão não brincou também, não tinha com quem brincar, porque só existia ele. Se Deus tivesse feito Adão nascer criança, o que ia ter acontecido, irmãos? Não ia ser Adão, ia ser o Tarzan, porque algum orangotango ia ter que adotar o Tarzanzinho, o nenezinho, para ele crescer. Adão nasce grande, Deus o cria, e aí Deus dá Eva para Adão, e Adão de repente já acabou de nascer, já casou. Olha que loucura, qualquer mãe ia falar: meu Deus, meu filho tão pequeno. Ainda bem que ele não tinha mãe, né? Nem sogra, porque a sogra também não ia querer deixar a Eva casar. Já pensou nisso? A mãe da Eva ia falar assim: não vou deixar, acabou de nascer, já vai casar. Jesus poderia ter vindo grande, como Adão. Jesus poderia ter surgido na história do nada. Ele podia ter encarnado e numa manhã ele abria a porta de uma casa: beleza, é nós, sou Jesus. Mas não. Deus escolhe nascer criança. E ao nascer criança eu fiquei pensando, eu acho que Deus quer ensinar alguma coisa para a gente. Porque Deus é eterno. Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim. Para Deus não há limites de espaço, porque Deus enche a todas as coisas. Deus é onipotente, onipresente. Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Deus se assenta nos céus e a terra é o estrado dos seus pés. Deus enche o universo. Mas esse Deus tão grande e atemporal, eterno, Ele resolve nascer criança e ocupar um espaço e entrar no nosso tempo finito e limitado. E de repente esse Deus tão grande e majestoso está envolto em panos, diz o versículo de número 6 e o versículo 7 que vem depois. Um Deus tão grande agora está enrolado nos paninhos, deitado num bercinho improvisado, feito com uma manjedoura. E ali está o Deus, Criador dos céus e da terra, encontrando com a nossa finitude humana, com o nosso espaço carnal, encontrando-se com os limites do tempo. Ali está o Deus que quis nascer criança. Um Deus que não nasce do nada, um Deus que vem dentro de uma cultura e de um contexto cultural, religioso, familiar. Um Deus que não vem sem família e sem história, um Deus que tem uma família, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uma ascendência da tribo de Davi. Um Deus que escolhe nascer como a gente, que escolhe viver como a gente. Um Deus que poderia ter feito de tantas outras maneiras, mas fez da maneira mais tradicional. Ele nasceu uma criança como nós, exposto a todas as coisas às quais nós somos e fomos expostos na vida, carecendo de cuidados, de carinho, de proteção, vivendo relacionamentos familiares como todos nós. É muito interessante essa análise, porque não é possível. Eu acho que Deus quer ensinar alguma coisa para a gente. Eu acho que Deus quer mostrar um pouco para nós. Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais e celebrar o Natal bastante. Você imagina que quando os anjos, eles descem, quando o menino nasce, esses anjos eles encontram uns pastores que estão no campo guardando o rebanho,
E eles vão avisar para os pastores: olha, hoje nasceu na cidade de Belém o rei, o Messias, o prometido, o Cristo de Deus. E os pastores então, enquanto eles estão ouvindo aquilo, um coral de anjos desce. E um coral de anjos começa a cantar e dizer: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E os pastores ficaram olhando aquilo pensando: meu Deus, que loucura é essa? Imagina aquilo tudo brilhando, aquela música de anjos cantando. E eles devem ter pensado: os meus problemas acabaram. O rei nasceu, o Messias, o Cristo, pronto. Todos os nossos problemas estão solucionados. Aí eles falam assim: vamos até Belém. Aí eles vão até Belém e eles encontram uma casa simples, nada diferente das outras daquele povoado. Dentro da casa tem um bebezinho enrolado nos paninhos, deitado num bercinho de palha, tipo uma manjedoura. E eles eu não sei o que eles pensaram, mas se fosse eu, ia pensar: meu pai amado, eu achando que todos os meus problemas tinham terminado, e eu chego aqui, e não tem nada diferente do que tudo que eu tenho vivido. É um menino, é um bebê, que se largar ele aí vai morrer. É um bebê envolto num paninho, ele vai ter que viver a vida toda para dar alguma coisa. É o Deus que escolhe nascer criança, sujeito ao nosso tempo. Teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério, que durou 3 anos. Morreu na cruz, conhecendo a nossa finitude, vivendo as nossas angústias. Como assim todos os nossos problemas terminaram, se ele ainda é um menino? Interessante isso, irmãos. Interessante a gente pensar a maneira como Deus faz as coisas. Muito bom da gente refletir a respeito disso tudo. A gente está celebrando Natal, e Natal é época de presente, é época de tanta coisa. É época da gente fazer um balanço. Eu não sei porquê, época assim, vai chegando Natal, final do ano, a gente começa a fazer balanço da vida, das coisas, do que tem, do que planeja, do que espera. E algumas reflexões e conclusões que nós chegamos, é nós falarmos assim: olha, se tirar isso aqui da minha vida, o resto está bom. Tirando esse problema, tirando esse sofrimento aqui, eu vou dizer que o resto está bom. Você tem a capacidade de olhar para a sua vida e perceber que se tirasse isso ou aquilo, a sua vida seria melhor. E talvez você tivesse mais paz. Alguém aqui está vendo alguma confusão? Que se você tirasse da sua vida, a sua vida ia ficar bem melhor? Até mãos se levantaram. Pastor, pode orar? Na nossa cabeça, se você refletir comigo, a gente poderia pensar assim: bom, eu sei que se tirar isso aqui, tirar aquilo lá, eu vou ficar em paz. Porque tem umas coisas, tem umas confusões na vida da gente, que roubam a nossa paz, e elas não desocupam espaço, elas ficam lá. Você tem essas coisas? Não. Pepino, às vezes é pepino, é doença, é família, é trabalho, é chefe, é umas coisas que arrancam a nossa paz, e elas ficam lá. Aí eu falo assim: bom, se tirar isso aqui, aí a minha paz vai ser completa. Na cabeça da gente, a paz é um conceito de subtração. Para eu ter paz e ficar bem, eu teria que tirar as coisas que estão ruins e me angustiam e que são conflitantes na minha vida. Mas no contexto judaico-cristão, paz não é subtração, paz é adição, é soma. O interessante no conceito judaico-cristão é que quando um judeu fala Shalom Adonai para o seu amigo, para o seu vizinho, ele está dizendo que a paz do Senhor esteja com você. E quando você diz que a paz do Senhor esteja com você, Shalom Adonai, Shalom é paz, Adonai é o Senhor, que a paz do Senhor esteja com você, você está dizendo que tudo
o que aquela pessoa precisa para ser feliz, para ter uma vida regalada, que ele receba de Deus. O Shalom de Deus então é assim, que Deus te dê tudo o que você precisa. No contexto judeu do primeiro século, que Deus abençoe as tuas crias do campo, que as suas ovelhas tenham muitas crias, que o pelo delas seja muito bom, que as tuas plantações sejam maravilhosas, que as tuas oliveiras deem muita azeitona, que na prensa saia muito azeite, que a tua mulher tenha muitos filhos, que você seja muito feliz, que Deus aceite as suas ofertas no templo, que os teus filhos sejam benditos dentro da sua casa, ou seja, que a presença de Deus na tua vida seja plena, e tudo o que você precisa, Deus te dê. Shalom Adonai. É isso aí. O Shalom não tira o que está ruim, ele coloca o que você precisa. Ele soma à sua vida o que você precisa para suportar aquilo. Isso me fez lembrar um pouco, eu nem sei se tem ligação ou não, mas como a nossa teologia aqui é muito simples, Paulo uma vez pede para Deus: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus fala assim: deixa o espinho aí, eu vou te dar a condição de você suportar, minha graça vai te ajudar. E ele viveu com a graça de Deus e com o espinho. Não sei o que era o espinho, nem como foi essa contingência toda, eu só sei que foi assim. O interessante é que quando os pastores chegam naquela casa simples e se deparam com aquela criança, é mais ou menos isso que acontece. Não foi num raio dos céus que a vida deles foi transformada. Não foi um milagre, mas é a mensagem que os anjos deixam. Hoje nasceu o Salvador, o Messias de Deus. Ou seja, aquilo que Deus promoveu hoje e que está entrando na nossa vida, vai fazer com que a partir de agora, ainda que muitas coisas não saiam, aquilo que entrou será suficiente para que a gente viva a paz no Senhor, a paz do Senhor. Porque ele diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele concede o seu favor. Quando a gente celebra o nascimento de Jesus, a gente está celebrando o favor de Deus e a provisão de Deus para o seu povo, para nós. Só que essa provisão, ela está falando para nós que ela nasceu criança. Ou seja, a vida vai andar, irmãos. As épocas e as estações vão passar. O Deus criança passa pelo inverno, o Deus criança passa pelo verão, passa pelo outono, passa pela primavera. O Deus criança vive as estações da vida. O Deus criança passa pelo deserto, ele passa por todas as situações. Não é um Deus desinserido da vida e das demandas da vida. Não é um Deus místico, etéreo. Não é um Deus que está lá em cima, olhando para nós, sem se envolver com essa massa aqui embaixo. Não, é um Deus que encarna. E encarna pequeno para passar uma vida inteira no meio dessa nossa vida caótica que nós temos aqui no planeta Terra. Só que Deus faz assim, para que esses homens entendam que a paz do Senhor é tudo que nós precisamos para ser felizes. Eu não sei se Deus vai tirar tudo que está na sua vida e que é ruim ou que é conflitante, mas eu sei que tudo que Deus te dá é suficiente para você ter paz na sua vida. E os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Esse entendimento do Deus menino e criança, que Deus é Senhor sobre todas as coisas e eu sou dependente dele, que Deus é Rei e reina, e quando eu me submeto ao reinado desse Senhor, a paz dele invade o meu coração. Só uma criança é capaz de descrever isso para a gente com facilidade. A gente adulto não consegue. A gente não consegue se lançar como uma criança se lança. A gente não consegue crer como uma criança crê.
A gente não consegue se soltar como uma criança se solta. A gente não tem essa capacidade. Se você for sentar num carrinho de rolemã hoje, você vai passar pela tua cabeça 1 milhão de possibilidades. Você vai dizer assim: o bagulho dessa rodinha pode passar em cima da minha unha, eu posso ralar meu dedão do pé, arrancar a tampa do dedão no asfalto, eu posso tomar um tombo, bater a cabeça e ter um traumatismo craniano. O meu carrinho pode derrapar, eu posso entrar embaixo de um carro, passar um ônibus em cima de mim, vou perder a perna. Nada que a gente faça hoje é alguma coisa assim tranquila, porque tudo que a gente faz, a nossa cabeça tem 1 milhão de ligações, de sinapses neuronais, levando a gente para 1 milhão de problemas e de dificuldades e de coisas, e a gente fica doido. Uma criança não. Uma criança senta no carrinho e vai, está despreocupado da vida, como se ela soubesse que há anjo da guarda só protegendo ela. E tem criança, irmão, que deve ter mais anjo da guarda. Eu não sei como é que é essa teologia do anjo da guarda, mas deve existir, irmão, porque tem criança que não é possível. Só um monte de anjo guardando para aquele trem não dar errado. A gente não consegue, porque sempre que a gente se lança como criança na dependência de um pai que é Senhor sobre tudo, o nosso coração e a nossa cabeça ficam trabalhando feito loucos. Dar glória a Deus nas alturas e ter a paz do Senhor na terra é a capacidade de sujeitarmos-nos a Deus e dizermos: Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Seja feita a Tua vontade. Eu estou feliz. Oh, irmãos, que difícil. Dar glória a Deus nos céus e ter paz na terra é para aqueles que conseguem ter o coração de criança. Aliás, é isso que Jesus diz, que o nosso coração tem que ser como o coração de uma criança. E o Deus que nasceu criança tem toda a capacidade de dizer isso para a gente. O coração que consegue olhar para Deus como pai, o coração que consegue se sujeitar como filho, o coração de quem descansa na certeza de que Ele é Senhor e governa sobre todas as coisas. É dos pequeninos, diz a palavra, que vem o perfeito louvor. E deveria ser esse o nosso coração. Porque o nosso louvor, irmãos, a Deus, geralmente ele é um louvor meio esquisito. Porque quando eu estou bem, eu tenho vontade de ir à igreja, eu tenho vontade de cantar, eu estou de bem com a vida, Jesus é 10. Quando a minha vida está encrencada, eu não tenho vontade de ir à igreja. Não quero ver ninguém. Quero ficar em casa, nem ler a Bíblia eu quero, nem orar de vez. Alguém aqui já não teve vontade de ver a igreja? Olha, só uma irmã ali. Não, o irmão aqui tem ali também, tem mais ali. Ali. Você já não viu motivos para louvar a Deus na sua vida? Assim, aqueles dias que você acorda assim de bucho virado e fala: vou cantar por quê? Aí alguém vem e fala assim, e é nessas horas, irmão, que o inimigo se levanta. Você encontra alguém da igreja, o cara vai fazer o quê? Recitar um versículo para você. Aí ele fala assim para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Não dá vontade de esganar o cabra? Mas se ferrar, você não sabe o que eu estou passando. Você vem aqui falar esses versículos da boca para fora. Sai daqui. Porque tem dias, irmãos, que a gente não está afim de nada. Mas Jesus diz que, a palavra diz que é da boca dos pequeninos que vem um louvor que é perfeito. Que não está preocupado com o que chegou, está louvando a Deus pelo que Ele é. Você sabe que às vezes a gente se depara com pais, na experiência humana, que no afã de dar o melhor para os seus filhos, e com o coração todo sincero, foram trabalhar tanto para dar para os seus filhos as coisas mais tecnológicas possíveis, mas não se fizeram presentes na vida dos filhos. Aí o filho tem um monte de presente, mas não tem um pai presente.
Aí tem muito pai que depois, aí esse casamento foi para o vinagre, ele casa de novo, e mais velho, ele tem outro filho, aí ele fala assim, puxa, eu não vou cometer o mesmo erro. A criança no seu perfeito louvor, é aquela que não está preocupada se o pai vai dar carrinho de controle remoto, ou um carrinho de plástico. Porque o louvor dela, não vem das coisas que ela recebeu, vem do pai que ela tem presente. Vem da certeza de que o pai está lá. E se o meu pai está lá, está tudo bem. O perfeito louvor não está condicionado a fatores e estações da vida. O perfeito louvor é aquele que reconhece Deus como Senhor. E se reconhece como dependente, carente e necessitado. Eu estava pregando de manhã, lembrei que meu avô Barbosa descascava a laranja, e da casca da laranja fazia um par de óculos para a gente brincar. Alguém aqui já fez óculos de casca de laranja? O Alencar já fez. A gente eu não vim de uma família assim, rica, nem pobre. Na verdade não era nada. Meu pai era vendedor e a gente tinha uma vida razoável. Mas meu avô, quando vinha de Minas, ele vinha com essas coisas da infância dele. E a gente falava, avô, faz um óculos de casca de laranja. Aí ele descascava, a gente punha o óculos de casca de laranja e pronto, ficava feliz brincando. A minha mãe ensinou a gente a fazer boneco de caroço de manga. Aquelas mangas fiapudas que enfia os fiapos no dente e irrita. Depois que você chupa ela, aquela fiapeira, você lava ela bem, lava. Penteia o cabelo, corta a franja. Você já fez boneco de caroço de manga? Não? É que vocês são do Tatuapé, zona sul da zona leste, né, irmãos? Boneco de caroço de manga. Boneco de palha, que é o Visconde Sabugosa. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu não sei de que parente, eu e meu irmão, nós ganhamos um brinquedo, uma roupa de mergulho, tudo de plástico, né? Tinha um tanque atrás, uma mangueira que saía, enfiava na boca, tinha óculos, tinha pé de pato, tudo de plástico. A gente era pequeno. Incrível aquela roupa. Mas eu vou entrar onde com essa roupa aqui? Aí todo dia a gente enchia o saco da minha mãe para ela pegar as bacias, encher. Aí enchia a bacia d'água e o máximo que a gente conseguia era sentar na bacia. Com aquele tanque de respiração nas costas, um óculos de mergulho, sentado na bacia. Sabe, a gente às vezes não está satisfeito com a bacia. A gente não está satisfeito com o boneco de caroço de manga. Eu não estou satisfeito com o óculos de casca de laranja. Eu estou muito concentrado nas coisas dessa vida, eu estou muito angustiado pelas circunstâncias, eu estou muito chateado pelas estações, o meu outono está muito cinza, e o louvor não consegue sair da minha boca, porque eu não estou louvando a Deus pelo que Ele é, eu estou louvando a Deus só pelas coisas que eu tenho, eu estou vendo a vida só pela ótica desse capitalismo maluco que a gente vive. Aliás, o Natal é isso, né, irmãos? O Natal é presente. Não. O Natal é o Emanuel, o Deus presente. O Deus que se dispõe a trilhar o mesmo caminho humano que nós trilhamos, começando como crianças, e inserido numa sociedade, numa família, enfrentando todas as coisas que qualquer ser humano enfrenta. É o Deus presente, e por isso eu posso dizer, glória a Deus nas alturas. Todos os meus problemas terminaram, porque o Deus menino começou a crescer dentro de mim. E agora, como Ele, eu vou viver a minha vida. Porque a vida que vivo hoje é a vida que Ele conquistou para mim. Com o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Que nesses dias de Natal, o nosso coração encontre gratidão
e olhe para Deus e reconheça nele a soberania. Que os nossos lábios se abram nesse Natal para nós darmos a Deus o perfeito louvor. Que a gente abra a boca nesse mês. E graças a Deus que para nós Natal não é só 25 de dezembro, para nós Natal é sempre. Que os nossos lábios se abram para dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus deu a sua graça. Que no abrir da minha boca, que no meditar do meu coração, que saia um perfeito louvor a Deus. Independente do que eu tenho em casa, independente do volume da minha conta bancária, independente da enfermidade ou da estação que eu esteja passando, a minha boca se abre para dizer glória a Deus nas alturas, porque Ele é o meu Pai. É incrível isso. Incrível a gente pensar, mas se Ele fosse meu pai, eu não estaria passando por isso. Só se você fosse pai, filho de pai divorciado, não é? Porque filho de pai divorciado é assim, irmão, divorciou, você mete ele no pau, e ele tem que dar o negócio lá, não importa, tem que dar a pensão. Não é assim que funciona? Agora o pai presente, irmãos, teu pai ficou desempregado, e agora? É outono, cinza, irmãos. Todo mundo vai sofrer? Todo mundo vai sofrer. Tem carne? Não tem. Vai comer o quê? Ovo. Aí você fala assim, não é possível que o senhor é meu pai e nós vamos comer ovo. E o pai diz, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Nós estamos juntos, comendo ovo. E se não tem ovo? Se não tem ovo, nós vira vegetariano. Jiló, bobrinha, beterraba, tudo com B. Bobrinha, beterraba, berinjela. De boas. Mas seu pai está ali, não está? E a gente está junto. Que nesse Natal, o nosso contentamento seja, nosso Deus é Deus presente. O Deus que escolheu nascer criança e passar por tudo que a vida faz com que o homem passe. Foi o Deus que escolheu nos amar e nascer para restaurar a nossa vida, para nos dar salvação, para nos encontrar quando estávamos perdidos e sem condição de sermos transformados. Que nesse Natal a gente possa refletir a respeito dessas coisas e que a gente se alegre com o que Deus fez por nós e somemos as nossas vozes à voz daquele coral de anjos e a gente adore ao Senhor. Quando os anjos disseram para Maria tudo que Deus havia dito, que o anjo havia dito para eles, a palavra do Senhor diz que Maria guardou aquelas coisas no seu coração e passou a meditar nelas. Que nós também guardemos no nosso coração tudo aquilo que Deus tem falado e que nessas coisas a gente medite de dia e de noite, e isso alimente a nossa caminhada, seja na estação que for e na circunstância pela qual a gente passar, mas que em todo tempo a gente louve a Deus. Amém, meus irmãos.